Ah, dona Margarida, que saudade. Bom era o tempo que a gente ficava junto, né? Era bolo de cenoura, bolo amanteigado com cobertura de chocolate. Eu te mando as receitas, viu? Porque saúde aproxima. Apvida. Saúde pra valer. Ei, você, leitor, leitora do Portal do Holanda. Eu sou Humberto Amorim, estou de volta nessa segunda-feira com muito entusiasmo. Até porque vocês já sabem, a gente já falou sobre isso por aqui. A segunda-feira determina o reinício de um ciclo virtuoso que nós colocamos em evidência no Portal do Holanda há 3 anos atrás e que toda semana traz para a gente, para dividir a expertise, os conhecimentos que precisam realmente ser levados à população por personalidades e protagonistas importantíssimos da comunidade do estado do Amazonas e na cidade de Manaus. Hoje eu recebo o reitor da Universidade do Estado do Amazonas, a Universidade Estadual do Amazonas. E é muito interessante porque há algum tempo eu li, um camarada, um grande economista inglês, disse que o maior problema do Brasil eram 3. O maior problema do Brasil eram 3. E eles são educação, educação, educação. A vinda do reitor para a Hora do H conversar com a gente sobre a Universidade Estadual do Amazonas significa que o que esse camarada disse há muitos anos atrás, hoje, com as atitudes, com o envolvimento dele, com o sistema educacional do estado do Amazonas, tudo o que ele falou, todos os anos, dia a dia, está sendo contrariado. E isso nos gratifica muito. Ele veio falar da academia estadual, da academia que tem uma história cravada hoje e que acaba de completar 20 anos de conquistas. Nós não temos tempo aqui no programa para falar dessas conquistas todas, mas podem acreditar, no tempo que nós tivermos, nós vamos aproveitar para colher o resultado dessas conquistas que, sinceramente, são motivos inegáveis para o orgulho e para que todos nós, enquanto amazonenses e pelo estado do Amazonas, nos sintamos seguros de que esse futuro será melhor. Reitor Cleinaldo Costa, seja muito bem-vindo à Hora do H. Eu não consigo disfarçar o meu entusiasmo e a minha alegria em recebê-lo. E antes de mais nada, eu quero lhe dar parabéns por tudo que o senhor e toda a sua equipe têm feito através da Universidade do Estado do Amazonas, pela educação e pelo futuro de tantas gerações aqui no nosso estado. Parabéns e bem-vindo, reitor. Humberto, é uma gratidão. Essa é a palavra que expressa o dia de hoje, segunda-feira, 26 de julho de 2021. A Universidade do Estado do Amazonas estar aqui no Portal do Holanda, no programa H, Humberto Amorim, dialogando com você sobre as conquistas desses anos da Universidade do Estado do Amazonas, que, como já tive a oportunidade de dizer aqui anteriormente, é estratégica para o desenvolvimento do Estado do Amazonas. Reitor, depois de 20 anos de tantas atividades, de tantas realizações, de tantas conquistas, o senhor declara hoje, com toda a segurança, que a universidade vai muito bem, obrigado? A universidade vai bem num momento difícil do país, num momento difícil do nosso estado, num momento difícil de todo o mundo, dentro de uma pandemia global. A universidade vai bem porque se coloca na vanguarda de todo esse processo. E vi 2 fatos acontecerem na semana passada, muito alvissareiros. O primeiro deles, o governador do estado lança um grande programa de educação para o estado do Amazonas. E aquilo que você falou, educação, educação, educação. É muito importante ver o governador do estado do Amazonas e todo o governo engajado num grande projeto de educação, sob liderança do Dr. Luiz Fabian, que também é professor da Universidade do Estado do Amazonas e que lidera esse processo junto com o governador no sentido de que as próximas gerações sejam fortalecidas por meio da qualidade da educação. Hoje, nós discutimos, além da universalidade, ou seja, educação para todas e todos, também a presença da qualidade da educação.
E ao momento em que o governador lançava este programa, na semana passada, na sexta-feira, me chamava a atenção um fato, Humberto. Nós temos um grave compromisso com a população de resgatar pelo menos 1 ano e meio de prejuízo à educação, mundialmente, no Brasil e por todo o estado do Amazonas. Então está de parabéns o governador e o governo do estado do Amazonas pela iniciativa, o professor Luiz Fabiano e toda a equipe da SEDUC, e a Universidade do Estado do Amazonas sente-se muito honrada em participar desse processo por meio de um programa de qualificação para os professores da SEDUC, para os mestres da SEDUC, um programa em parceria com a SEDUC e com o governo do estado chamado Mestre Qualificado, Mestra Qualificada, que vai fortalecer a qualidade da formação das nossas professoras e professores do ensino fundamental e médio do nosso estado. Essa é a modesta contribuição que a Universidade do Estado do Amazonas soma ao esforço do governador e do governo do estado no sentido de qualificar a educação no Amazonas para os próximos anos. Eu vejo esse desenho como muito importante e estratégico. Por qual razão? Ele vem num momento muito delicado. Percebo isso com um filho estudando o ensino médio, e vejo o prejuízo que houve no ano passado, o prejuízo que continua havendo neste ano e a dificuldade de estabelecer estratégias educacionais para resgatar esse tempo de pandemia. Então, é um momento importante e o governo do estado do Amazonas está de parabéns por este esforço. E o segundo momento que eu te refiro é o momento em que a Universidade do Estado do Amazonas entra pela primeira vez no Times Higher Education. O que vem a ser isso? Um ranking internacional que posiciona as universidades no mundo e na América Latina. E a Universidade do Estado do Amazonas, neste ano, com os seus 20 anos de idade, fundada em 2001, em agosto atinge 20 anos de idade, chegar neste ranking pela primeira vez e chegar entre as 50 melhores universidades do Brasil, isso é um feito inestimável. Isso é uma vitória de todo o povo amazonense, de ter uma universidade de alta qualidade, de alto desempenho, formando o nosso maior patrimônio, os nossos recursos humanos, formando as nossas egressos com qualidade, e não só na capital. Hoje, 13 mil pessoas estudam no interior do estado do Amazonas, por meio da Universidade do Estado do Amazonas. Isso é um feito extraordinário. E a partir do momento em que nós nos colocamos visíveis nesse ranking, é que um professor da USP, da Faculdade de Economia e Administração da USP, professor Moacir Miranda, que é o coordenador do curso de administração da USP, disse-me semana passada: vocês chegaram chegando, vocês já estão entre o top 50 das universidades brasileiras. Isso para nós é motivo de muito orgulho, não um orgulho individual, mas um orgulho de todas as mulheres e homens que fazem essa universidade viva, na capital e no interior. Professoras, professores, técnicas, técnicos administrativos, nossas alunas, alunos por todo o estado do Amazonas, quase 25 mil pessoas diuturnamente dentro da Universidade do Estado do Amazonas, construindo essa história ao longo desses 20 anos. Uma universidade que já formou mais de 60 mil egressas e egressos. Um pouco mais da metade desse número no interior do estado do Amazonas. Isso é uma revolução na educação no nosso estado. E nós temos muito orgulho de fazer parte desse momento histórico. E você acompanhou esse tempo todo, muito de perto, vivendo junto conosco, vibrando junto conosco, sofrendo nas dificuldades, mas também alegrando-se nas vitórias. Essa é uma imensa vitória para o estado do Amazonas. E o governo do estado do Amazonas estampou na sua página recente esta conquista do governo do estado do Amazonas e Universidade do Estado do Amazonas pela primeira vez no Times Higher Education entre as 50 melhores universidades do Brasil. Reitor, o senhor citou que a questão da pandemia que atrapalhou todos os setores da sociedade, inclusive o setor da educação. E nós sabemos que no interior do Amazonas tudo é muito mais difícil. E o que o senhor pode nos dizer sobre a superação dessas dificuldades, primeiro no interior? De que forma a universidade, quais são as estratégias que a universidade está utilizando para superar as dificuldades criadas envolvendo o ensino no interior do Amazonas para milhares de estudantes? No primeiro momento, por conta da liderança do governo do estado no sentido do combate à pandemia, a Universidade do Estado do Amazonas engajou-se de primeira hora no chamamento que o governador havia feito há 1 ano e meio atrás para que as instituições, os órgãos de estado pudessem, juntos com o esforço do governo do estado,
proteger esse Estado durante a pandemia. Então, a primeira providência que a universidade tomou foi constituir um grupo gestor contra a Covid, o chamado GG Covid. Na liderança desse grupo, professoras e professores que têm formação na área de virologia, doutores em virologia, pessoal da área de matemática e estatística, junto conosco, acompanhando muito de perto os números da pandemia, mas, sobretudo, acompanhando a perspectiva de projeções por meio de inteligência artificial, por meio de vários sistemas que nos permitissem colocar a universidade num desenho de modelo fluido em relação ao avanço da pandemia. O que isso significa? Precisávamos garantir mínima atividade da universidade, não deixar morrer, não deixar parar. Reduzir ao máximo o dano de prejuízo educacional na capital e no interior. Como isso seria feito? Imagine que a mesma curva, a curva de pandemia, ela não é igual na capital e nos diversos municípios. Em alguns momentos chega mais tarde, em outros lugares chega mais precoce, e foi preciso um esforço para que esse acompanhamento acontecesse muito de perto com as gestões nos municípios, os gestores da UEA nos municípios, nos mantendo com informação atualizada todos os dias acerca de adoecimento, acerca de presença de Covid no nosso ambiente e planejar as ações da universidade mediante a curva de pandemia. O que significa isso? A pandemia avançava, nós retraíamos nossas atividades, mas não parávamos. A pandemia arrefecia, nós avançávamos com a atividade. Exemplo disso, atividades práticas sendo executadas nos momentos de menor risco de pandemia. E um outro fato, a Universidade do Estado do Amazonas soube colocar-se na vanguarda do processo digital ao longo deste período. Ou seja, estruturou-se, amadureceu do ponto de vista do uso intensivo das tecnologias digitais educacionais, isso em todos os cenários, na capital e no interior. E, à medida disso, nós podemos resguardar nossas alunas e alunos, evitar adoecimento e, ao mesmo tempo, salvar os semestres, como foi possível fazê-lo. Alguns dirão, mas com qual qualidade? Com a qualidade que nos foi possível. Nesse momento, a ideia é entrar em modo de sobrevivência, e nós assim o fizemos. A despeito disso, com muito esforço individual e coletivo, mas também com muito esforço no sentido de buscar a qualidade mínima nesse cenário de pandemia. E esse objetivo foi alcançado. Agora foi alcançado por um aspecto, o diálogo. A universidade dialogou internamente, a universidade dialogou com a comunidade e a universidade manteve-se viva nesse processo, conseguindo salvar semestre, conseguindo preservar sua atividade educacional, mas, sobretudo, também prestando muita atividade de extensão à comunidade. A universidade pôde apoiar diversos programas na capital e no interior, diversos desses programas liderados pelo governo do Estado. Um exemplo disso, conserto de ventiladores para uso durante a pandemia, desenvolvimento de projetos de pesquisa que apoiaram ações do governo do Estado durante a pandemia, e tudo isso tem uma marca importante das pessoas que fazem o dia a dia da Universidade do Estado do Amazonas. O senhor é um médico cirurgião, então a sua vida tem tudo a ver com a medicina. Para o senhor, a Escola de Saúde da UEA é um motivo de grande orgulho? O senhor poderia nos falar um pouco sobre a verdadeira Escola de Saúde da UEA? Ela é motivo não só para o senhor, mas para todo o corpo docente. Eu quero só me referir ao corpo docente, para muito orgulho. E o que é hoje a Escola de Saúde da UEA? A Escola de Saúde da UEA, ela é constituída por vários cursos: Educação Física, Odontologia, Enfermagem e Medicina. Lembrar que o curso de Odontologia e o curso de Enfermagem é nota 5 na CAPES. O curso de Odontologia, nota 4, são cursos de excelência. Só existem 2 cursos de Medicina licenciados pelo SAEME, que é uma referência internacional, e um deles é o curso de Medicina da UEA. Então, são cenários que nos permitem hoje avaliar o impacto dessa escola no estado do Amazonas. Os cursos da área da saúde, eles têm uma característica que antecede a nossa presença na gestão. Eles foram desenhados para que os alunos do último ano, os alunos do internato, fossem juntos ao internato rural, ao estágio rural em saúde coletiva. Então, quando as nossas alunas e alunos, nos últimos anos do curso,
vão ao estágio rural e internatural em cerca de 13 municípios do estado do Amazonas, são rodiziados esses municípios, eles vão numa equipe multidisciplinar, enfermagem, odontologia e medicina, juntos. Isso é uma característica que diferencia muito e é uma característica que qualifica o fato da presença da nossa universidade no interior do estado do Amazonas. O desenho nos levou à condição de que, ao longo desses anos, é a universidade que mais interioriza profissionais de saúde. Se você for fazer a lista de egressas e egressos, boa parte dos profissionais que atuam no interior do estado do Amazonas, a maioria são de egressas e egressos da Universidade do Estado do Amazonas. Outro dado muito interessante surgido na semana passada. O Hospital Universitário Getúlio Vargas, que é uma referência, onde eu próprio fui formado em cirurgia geral, no seu concurso, o primeiro lugar no número de vagas obtidas neste concurso anual de residências é de egressas e egressos da Universidade do Estado do Amazonas. Isso é um dado que chama muita atenção, do ponto de vista da qualidade, do ponto de vista da repercussão, do impacto da formação dessa escola. Mas é uma escola voltada para Sistema Único de Saúde, formar profissionais de saúde antenados, preparados para a atenção primária em saúde. Esse é o grande objetivo dessa instituição. Mas é uma instituição que tem muitos avanços também. Nós temos hoje uma policlínica odontológica, policlínica que atende mais de 16 mil pessoas por ano, que é referência no estado do Amazonas na atenção em odontologia, ligada ao Sistema Único de Saúde. Nós temos hoje um laboratório de microscopia eletrônica que tem o microscópio eletrônico mais moderno da América Latina, instalado há cerca de 1 ano na nossa escola. Entre outros fatos, foi a escola que teve a primeira biblioteca totalmente interativa. Hoje, na Escola de Engenharia, nós temos também a biblioteca nesse padrão. Em várias outras unidades da Universidade do Estado do Amazonas, esse modelo se reproduz. Agora, eu me sinto desconfortável de falar de escola de saúde, à medida que nós temos avanços iguais ou maiores em várias unidades da capital e do interior. Um exemplo é a Escola de Engenharias, a EST, Escola Superior de Tecnologia, em que nós temos diversos laboratórios de desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento, chamado P&D, em parceria com uma estrutura muito importante aqui no estado do Amazonas, uma estrutura de governo federal, que é a SUFRAMA, Superintendência da Zona Franca de Manaus, que dentro deste grande desenho existe um programa chamado CAPDA, Comitê de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento do Amazonas, e é dentro desse cenário que surge a questão do avanço em pesquisa e desenvolvimento. Então, a Universidade do Estado do Amazonas é muito parceira desse cenário da SUFRAMA, a SUFRAMA a quem nós agradecemos muito também essa imensa parceria conosco, que tem sido suporte para que nós possamos desenvolver pesquisa de qualidade, pesquisa de ponta na nossa universidade. Dentro desse cenário, eu queria ressaltar um programa novo chamado STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. E se a gente for alargar, artes também, STEM. O que é a vantagem desse programa? É um programa desenhado em parceria com multinacional, trabalhando junto conosco, e que faz um desenho para 10 anos requalificar a formação nas engenharias no estado do Amazonas. Ou seja, termos quadro de alta qualidade, formados para o nosso polo industrial, mas ao mesmo tempo também formados com um desenho universal. Serão profissionais do século XXI, capazes de atuar nas engenharias, em muitas áreas do conhecimento, que não só as engenharias, no planeta. Então, formar profissional para o mundo. Essa é a característica de uma moderna universidade. E é dentro desse cenário que nós temos hoje quase 50 alunas e alunos, professoras e professores espalhados pelo mundo todo em diversas universidades. No exterior, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. Isso areja o nosso ambiente, serão profissionais que retornarão trazendo muito conhecimento para a nossa casa. Doutor Clenaldo, uma vez eu estive na UEA e no início dos primórdios de um programa de telesaúde, e eu estava vendo os testes, eu estava vendo o trabalho dos técnicos e os planos, etc, etc. Hoje, qual é a realidade do programa de telesaúde para o interior do Amazonas? Tendo em vista que nós temos um estado-continente, onde tudo é limitado pela distância, pelas grandes distâncias. Esse programa hoje, como é que ele se encontra, hein, doutor? O programa chamado Programa Nacional Telebrasil Redes do Ministério da Saúde, no Amazonas, ele funciona na Escola de Saúde
da Universidade do Estado do Amazonas, em parceria muito íntima com a Secretaria de Estado da Saúde, a SES. E como é que ele funciona? Hoje ele está consolidado, 15 anos de atividade do Programa Nacional de Telesaúde no nosso estado, e esse telesaúde está presente em 68 pontos do interior do estado do Amazonas. Está nos 61 municípios e está em mais 7 aldeias indígenas. Isso é um fato muito relevante. Sem dúvida. E por que ele é um fato relevante? Porque ele já atendeu, durante esses 15 anos, mais de 26 mil pessoas ao longo de todo esse processo, dando suporte às equipes de saúde, família e comunidade por meio de quem? Da opinião do especialista. São os especialistas da Universidade do Estado do Amazonas, da Escola de Saúde, que dão suporte a esse programa, capacitando equipes de saúde, família e comunidade no interior, oferecendo segunda opinião formativa para os profissionais de saúde no interior e, naturalmente, cuidando de pessoas, zelando pela saúde dessas pessoas. É um programa que agrega muito valor à atividade profissional de saúde, não só a atividade médica, mas a odontologia, a enfermagem, a gestão do Sistema Único de Saúde, e tem apoiado as secretarias municipais de saúde das prefeituras com este esforço tão bonito que é o Programa Telesaúde Brasil Redes. Como o senhor vê hoje a Universidade do Estado do Amazonas daqui a 10 anos? Eu acho que é melhor lhe perguntar como o senhor gostaria de ver essa universidade daqui a 10 anos. O senhor que tem sido o reitor pelos últimos anos, que quadro o senhor pode nos desenhar dessa universidade para um período 10 anos à nossa frente? É possível fazer isso? Com toda certeza, e eu te respondo com simplicidade. Recebemos a casa em 2013 com apenas 208 doutores de um quadro de 1.000 docentes. Hoje, depois de muito investimento em cérebros, já formamos mais de 500 doutores. Nós estabelecemos que em 2022 ultrapassaremos a marca de 600 doutores na Universidade do Estado do Amazonas. Isso tem um papel importantíssimo. Nós não estamos falando só de capital. Pelo menos 40% desse número nos municípios do interior do Estado do Amazonas. Então, isso é um cenário muito novo. Ter doutores, pesquisadores na Universidade do Estado do Amazonas, em diversos municípios do interior do Estado do Amazonas, gerando pesquisa de qualidade, ensinando com qualidade, formando com qualidade e trazendo uma nova geração de pesquisadores, de gente de ciência no nosso estado. Isso é um fato absolutamente revolucionário. E nisso é que a gente aposta todas as fichas. Investimos no alicerce, fizemos o principal. Não fizemos prédios, não nos preocupamos em desenvolver estruturas que vão falir com o tempo, mas nós investimos no capital humano, naquilo que nós temos de mais caro, qualificar pessoas. Então, imagina o impacto de uma universidade que sai de uma base de 208 doutores em 2013 e atinge um número perto de 1.000 doutores em 2022. Então, esse é o cenário. É olhar para essa base, a gente tem condição de imaginar a universidade daqui a 2 anos. Estamos hoje entre as 50 melhores universidades brasileiras. O céu é o limite. Vai depender do esforço de mulheres e homens dessa casa, irmos mais longe, fazermos mais bonito. Eu me recordo que a Universidade de Pequim, ela colocou 25 totens na entrada, no hall principal da reitoria. E a pergunta ao reitor à época, nas páginas amarelas da Veja, por que esses 25 totens? Para os 25 prêmios Nobel que a Universidade de Pequim ainda terá. Então, maravilha, observa. Maravilha. Em qual tempo? Maravilha. Ele não pontua tempo, ele disse que vai ter. Então, está posto o desafio. Em 10 anos vamos saber o que essa universidade fez a partir dessa base de mais de 600 doutores. E a gente vai ficar muito alegre, muito feliz de ver o resultado disso, sobretudo na melhoria da qualidade de vida da nossa população. Por isso que digo, essa universidade ela precisa ser muito bem cuidada, porque ela é um bem muito precioso para o estado do Amazonas. Ela é o nosso maior bem, o nosso bem mais precioso. Cuida da nossa juventude, qualifica a nossa juventude e qualifica os quadros que irão fazer o que eu e você estamos fazendo nesse momento. Ou seja, as pessoas que nos sucederão. E certamente o farão com mais qualidade, com melhor formação que nós tivemos. Isso para nós é uma satisfação. Vão nos superar, Humberto. E a gente vai ficar muito feliz de ver esse momento. Dr. Cleinaldo Costa, muito obrigado pela entrevista. E leve para o corpo docente, o corpo discente, todos os funcionários
da Universidade do Estado do Amazonas a nossa admiração e os nossos aplausos. E ao senhor, pessoalmente, eu quero lhe dizer que a minha admiração continua crescendo e o senhor merece. Muito obrigado pela entrevista. Quero agradecer também a minha colega jornalista, Cristina Magda, que não mediu empenho nem desempenho para que essa entrevista acontecesse da forma que ela aconteceu. Muito obrigado. Eu finalizo agradecendo, eu finalizo também parabenizando a ação do governo do Estado no sentido deste grande movimento de educação que o governador anunciou na sexta-feira e também pelo fato da velocidade com que a vacinação tem acontecido no nosso Estado. Um esforço enorme do governo do Estado, que a universidade reconhece, aplaude e participa junto. E nós ficamos muito felizes, eu como médico, de ver esse avanço, que é a grande preocupação que nós temos hoje. É com relação à educação e com relação à vacinação. Nesses dois aspectos, está de parabéns o governo do Estado pelo esforço no sentido de qualificar a educação e no sentido de vacinar nesta velocidade, neste volume, a nossa população. Ao mesmo tempo, também agradeço aqui ao Portal do Holanda pelo espaço, pela oportunidade, ao meu caríssimo amigo Humberto, pela oportunidade de estarmos juntos aqui falando de um tema muito importante, Universidade do Estado do Amazonas, nos seus 20 anos. Universidade do Estado do Amazonas, na Times Higher Education, entre as 50 melhores universidades do Brasil. Mas eu quero também fazer um agradecimento a você, amazonense, que nos acompanha, que torce e que aplaude, que fica feliz com o resultado da nossa universidade, que torce todo ano durante o nosso vestibular e no resultado, que tem sua filha, seu filho, você própria, aluna, aluno nosso. Mas eu quero também agradecer a você que faz a Universidade do Estado do Amazonas todos os dias. Essa equipe da qual eu tenho imenso orgulho de participar. A equipe de gestão dessa casa, as professoras e professores que fazem a UEA, as nossas técnicas e técnicos que constroem nossa UEA todos os dias, a pessoa mais humilde que cuida da limpeza da universidade, a pessoa que zela pelo cafezinho que a gente toma de manhã, essa pessoa está fazendo educação, Humberto. E também por você, aluna, aluno da UEA, que acredita na UEA e que veio para esse time. Nós temos muito orgulho de ter você conosco. E eu sou muito feliz de poder ser seu servidor. Muitíssimo obrigado por esse espaço, pela oportunidade. E longa vida a essa jovem Universidade do Estado do Amazonas, que faz 20 anos neste ano de 2021. Muitíssimo obrigado. Estamos nessa, reitor. Estamos juntos. Estamos nessa. Obrigado. Gente, por hoje é só. Obrigado pela companhia. Ah, dona Margarida, que saudade. Bom era o tempo que a gente ficava junto, né? Era bolo de cenoura, bolo amanteigado com cobertura de chocolate. Eu te mando as receitas, viu? Porque saúde aproxima. Apvida, saúde pra valer.